Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor André com mais uma videoaula. O tema da aula de hoje é área de figuras planas, tá? Então conforme a gente vai lendo, conforme for necessário, o professor vai parando e explicando, ok? Então vamos lá. Área de figuras planas, tá? Vamos relembrar o cálculo de área de figuras planas, isto é, medida da superfície de uma figura geométrica. Este é um assunto muito usado no nosso dia a dia e fica muito fácil o cálculo de áreas de figuras planas quando você identifica a figura e a fórmula certa para fazer o cálculo, certo? Então vamos lá. Área de um quadrado. Então, o quadrado ele tem 4 lados iguais, né? Então, para calcular a área do quadrado, tá? É um lado vezes o lado. Mas como o lado é igual, então é igual ao L ao quadrado, né? Ao lado ao quadrado, tá? Assim como se eu fosse fazer também do retângulo. Do retângulo eu ia calcular, né? O retângulo ele não tem lados iguais, ele teria um lado maior e um lado menor. Então eu multiplicaria um lado vezes o outro. E no quadrado é a mesma coisa, só que como os lados são iguais, tá? Então eu posso também fazer ao quadrado, certo? Vamos juntos resolver um exemplo de cálculo de área de um quadrado. Então, vamos subir aqui. Ó, exemplo. Determine a área de um quadrado cujo lado mede 3 centímetros. Tá? Dica. Faça a análise da figura. Ela é um quadrado, então possui a medida de seus lados iguais. Ou seja, lado igual a 3 metros. Então faremos, né, a área do quadrado igual 3 ao quadrado, né? 3 vezes 3 é igual a 9 centímetros quadrados, tá? Então, agora, área do paralelogramo, tá? A próxima figura plana que vamos estudar será o paralelogramo. Ele é todo quadrilátero que tem dois pares de lados opostos paralelos conforme a figura a seguir. Lembra? Olha lá. Então, se eu pegar, tá? Para você calcular a área do paralelogramo, né? Você tem que saber o seguinte, esse pedacinho aqui, ó, se eu cortar ele, que é esse pedaço, e eu encaixar ele do outro lado, tá? Ele vai formar um retângulo, né? Mesma coisa com um retângulo, tá? Então, olha só, para calcular a área de um paralelogramo, basta conhecer a medida de um dos seus lados e a medida da altura, né, relativa a ele. Isto é, eu subir aqui, a área do paralelogramo é igual a base vezes a altura, tá? Então vamos ver um exemplo aqui, ó. Calcule a área do paralelogramo abaixo. Então eu tenho, na base eu tenho 7 centímetros, tá? E na altura eu vou ter 2,5 centímetros. Então logo, a área do paralelogramo é igual a base vezes a altura, logo, a área do paralelogramo é igual a 7 vezes 2,5, tá? Que é igual a 17,5 centímetros quadrados, certo? Vou subir um pouquinho mais agora. Área de um triângulo. O triângulo é a nossa próxima figura plana a ser estudada. Vamos seguir o nosso estudo com esse triângulo ABC a seguir. O segmento BC é a base e o segmento AH é a altura relativa a essa base. Qual é a área desse triângulo, né? Então aqui eu tenho a altura dele e a base dele, tá? Então, veja só. Qual vai ser a fórmula para resolver o triângulo? A área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2, tá? Então, olha só. Vamos pegar agora aqui, ó. Vamos resolver um exemplo. Qual a área do triângulo abaixo? Então, aqui a gente tem o triângulo, tá? Com 8 centímetros de base e 4,2 centímetros de altura, tá? Então, a gente
substituindo na fórmula, nós vamos ter 8 vezes, 8 que é a base, vezes 4,2 que é a altura, dividido por 2. Então, multiplicando 8 vezes 4,2 vai dar 33,6. E dividido por 2 vai dar 16,8 centímetros quadrados. Tá? Subir um pouquinho. Área de um trapézio. Tá? O trapézio é um quadrilátero com dois lados paralelos entre si, que são chamados de base maior e base menor. Tá? Então aqui a gente tem, esse é o trapézio. Então aqui nós temos a base maior, a base menor e a altura. Tá? Então para calcular a área do trapézio, eu tenho que saber a medida da base maior, que é o Bzão, mais a medida da base menor, que é o Bzinho, tá? Entre parênteses, vezes a altura dividido por 2, tá? É assim que a gente calcula. Então vamos lá, um exemplo. A figura abaixo tem a forma de um trapézio. Quantos centímetros quadrados há nessa figura? Vamos abaixar um pouquinho. Então, puxar um pouco mais. Aí. Então olha lá. Tem a base menor 8, a base maior 12 e 3,5 de altura. Então, a área do trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Então, vou ter 12 mais 8, vezes 3,5, dividido por 2. Então, ali vai dar... vamos lá. Então, aqui eu tenho 12 mais 8, 20, vezes 3,5 vai dar 70, tá? 70 dividido por 2 vai dar 35 centímetros quadrados, tá? Área de um losango. Vamos subir aqui. Área de um losango. O losango é o polígono que possui 4 lados congruentes. Sendo assim, o losango é formado por segmentos de reta, chamados do polígono, que se encontram apenas pelas extremidades. Esses segmentos de reta acabam formando uma figura fechada e seus lados não se cruzam em momento algum. Veja a figura a seguir. Tá? Então aqui nós temos os vértices, temos a diagonal maior e uma diagonal menor, que é através dessas medidas que nós vamos poder calcular o diâmetro, a fórmula, calcular a área do losango. Então, com a medida das diagonais de um losango, podemos calcular a área através da fórmula. A área do losango é igual a diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2, tá? Então, olha aqui, vou baixar um pouquinho mais. Exemplo, calcule a área do losango abaixo. Então, nós temos a diagonal menor 2 centímetros, diagonal maior 9 centímetros. Logo, a área do losango é igual a diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Logo, nós vamos ter 9 vezes 2, que vai dar 18, dividido por 2 vai dar 9 centímetros quadrados. Ok? Então, vocês agora vão na plataforma, vão fazer a atividade, tá? Espero ter ajudado. Muito obrigado pela atenção de todos. Fiquem com Deus e tchau, tchau.